coisa boa. Dentro de pouco tempo, receba aí os meus cumprimentos, o meu forte abraço. Bem-vindos, exatamente, bem-vindos à minha casa. Muito bom você que está aí comentando, compartilhando, se inscrevendo e fortalecendo. A união faz a força. Mete o dedo logo abaixo se inscrevendo no canal. E vamos que vamos entreter. Abrace esta causa e vamos que vamos aí. Você tem direito à informação. Exatamente. Levanta da sua cadeira, folgado. Aumenta o volume e vamos que vamos aí acerca dos crimes contra a assistência familiar. Vamos fazer uma análise. Vamos pensar. O que é crime contra a assistência familiar? Não está prestando assistência os indivíduos menores de 18 anos ou incapazes. Eles necessitam de quê? De cuidados. Uma criança tem imaginação. Uma criança tem personalidade. Uma criança, ela tem criatividade. Entretanto, precisam de alguns cuidados. Essa capacidade em cuidarem sozinhos de sua sobrevivência digna, correta. Sendo assim, nada mais interessante do que a previsibilidade legal de condutas que possa ferir esta existência. Entretanto, vindo tutelar pessoas que se encaixam no rol descrito, na intenção também de possibilitar a estrutura familiar onde devemos o quê? Zelar pela manutenção e a proteção. Precisamos sim preservar o caráter, o modelo familiar. Como também temos a figura do Estado, que é um reflexo de tudo aquilo que ocorre no seio familiar. Entretanto, nobres senhores, o direito, como ciência social, deve zelar pela integridade, pela dignidade da família. Imaginamos a previsão do legislador penal em criminalizar as condutas que venham ferir diretamente a estrutura familiar. O núcleo familiar que compõe o Estado é composto de indivíduos e de pessoas que constituem uma família, e essa deve cumprir seu papel orientado moral e material de seus componentes. A família sanguínea ou legalmente declarada tem o dever de quê? De assistir e de proteger aqueles que compõem no intuito de possibilitar a formação correta e a sobrevivência digna desses elementos. O número dessas pessoas é crescente e será absurdo exigir do Estado que cuidasse pessoalmente, eficazmente de cada ato referente ao bem social. Seria até mesmo ridículo esperar que alguém do Estado ligasse para sua casa para perguntar se o responsável economicamente pela família já fez as compras do mês. É impossível o Estado atender dessa forma o Disque Compras pelo Estado, o Disque Remédio pelo Estado. Entretanto, o abandono material, podemos perceber no capítulo do artigo situações quais vão aí que se consuma o crime, no artigo 244. Deixar sem justa causa de promover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido, ou maior de 60 anos, não lhe proporcionando os recursos necessários. Faltar o pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar de socorrer ascendentes ou descendentes gravemente enfermos. O objeto jurídico é a proteção do núcleo familiar, pois os parentes têm o dever de prestar atenção e apoio recíprocos, seja que na ausência desse apoio, os familiares podem chegar ao ponto de mendicância ou delinquência. Exatamente. A desproporção ou a falta de agir das pessoas para
exigir o seu direito, muitos deixam uma parcela de culpa e não querem responsabilizar a outra pessoa, achando que é uma boa pessoa e sendo que tem parcos recursos para poder advir e cobrir qualquer despesa de orçamento familiar. Exija os seus direitos, cobre ele, vai atrás. Não tenha medo de acionar o botõezinhos chamado justiça. O sujeito ativo na primeira e segunda figura típica pode ser os pais, os cônjuges ou ascendentes da família. Já na segunda modalidade do artigo 244, o sujeito ativo é aquele que deve a pensão alimentícia judicialmente estabelecida. O sujeito passivo imediato é o Estado, por ser interessado no zelo pela família. Pode ser o filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, o ascendente inválido ou maior de 60 anos, o credor da pensão alimentícia, ou ainda o ascendente, o descendente, o gravemente enfermo. O 244, a figura típica, fala em deixar de prover a subsistência de filho menor de 18 anos inapto a trabalhar, ascendentes inválidos ou maiores de 60 anos, não lhe oferecendo os recursos necessários. Entende-se recursos necessários aqueles que, além de garantir o alimento, garante também os quesitos de lazer, escola, desenvolvimento psicológico, ou seja, garanta uma vida digna ao indivíduo. Percebemos que basta que o agente deixe de prover a subsistência dos parentes indicados para que consume exatamente o crime. Entretanto, uma afirmação com a qual concordo, pois para que o crime se consuma, não há necessidade de que o agente deixe faltar todos os elementos necessários à sua subsistência, sendo preciso que falte apenas um elemento para que se consuma o crime. A figura típica é preciso que a falta de pagamento esteja comprovada objetivamente, pouco importando se ela foi fixada pelo juiz provisoriamente ou temporariamente. A responsabilidade vai caber em qualquer argumento, e o melhor argumento é a proteção da família. É o que não se inclui aí o cônjuge, pois a lei só mencionou o ascendente e o descendente. O abandono de incapaz é punível dolosamente, e ainda a possibilidade de haver, uma cobrança justa causa, ou seja, para compreender que essa causa seja algum motivo forte que impossibilite a prestação de assistência. O crime se consuma no momento em que o agente deixe de prestar assistência a qualquer uma das pessoas citadas, e não há possibilidade de tentativa. Entretanto, esse concurso de crime, por ser um tipo misto cumulativo, a sua efetivação de uma conduta vai configurar concurso material de delito, o que se refere ao pagamento de pensão alimentícia, a detração penal, podendo ocorrer a decretação da prisão civil de acordo com o artigo 42 do Código Penal e a pena de detenção de 1 a 4 anos de multa, de uma vez o maior salário mínimo vigente no país ao tempo do ocorrido, e a ação penal é pública e incondicional. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. O crime previsto no artigo 24 vai se caracterizar pela entrega de filho menor de 18 anos. A pessoa que saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, ou mesmo que excluída a possibilidade desses tipos de perigo, que o menor seja enviado ao exterior com a intenção de lucro. Considerando que essa possibilidade, o direito penal visa proteger a assistência familiar e o direito dos filhos em ter uma formação correta e sadia, pois a desvinculação da família precocemente só tem fatores negativos a somar na vida do sujeito passivo. O sujeito ativo são os legítimos, ou não é passivo, é filho natural, ou adotado, ou adulterino. A objetividade desse crime, do verbo entregar, que quer dizer deixar aos cuidados, passar a outra pessoa a responsabilidade, sem necessidade, e seja por tempo longo, havendo
também a necessidade de que o terceiro que foi entregue, o menor, seja capaz de colocá-lo em perigo. O crime também pode ser cometido por coautoria ou participação, figura típica em que prevê o envio de menor para o exterior. A entrega, por exemplo, do filho a pessoas inabilitadas ou inidôneas acontece muito quando a criança resultou de estupro, ou é produto de incesto de parentes consanguíneos, ou é filho adulterino de relações extraconjugal. O elemento subjetivo é o dolo, e se consuma como a entrega do menor a terceiro que possa colocá-lo em perigo, e não se admite o que a tentativa, a ação penal é pública e incondicionada, e a pena é de detenção de 1 a 2 anos e de 1 a 4 anos se a figura é qualificada. O abandono intelectual do artigo 246 prevê o ato de deixar sem justa causa o filho em idade escolar sem instrução primária, onde podemos perceber aqui o interesse do Estado na orientação primária das crianças, a qual se faz de extrema necessidade, pois a correta iniciação escolar é que vai proporcionar um bom desenvolvimento em todos os níveis escolares. O sujeito ativo aqui são os pais, e o passivo é o filho em idade escolar. Podemos perceber a objetividade dessa previsão penal quando o pai, tendo um filho em idade escolar, deixa de oferecer a instrução primária, onde possa visualizar, por exemplo, o ato de não matricular a criança em uma escola sendo irrelevante que more com os pais. Só é punido a título de dolo e deve ser executado sem justa causa, ou seja, em situação que fortemente motive o ato. Exemplo de um pai na cidade de Piracicaba, o qual ele viajou para o estado de Mato Grosso e sem notificar a sua escola da ausência de suas filhas, e viajou durante alguns dias. E quando ele chegou e foi levar as crianças, dias após, ele recebeu uma notificação para comparecer diante as autoridades. E ele fora multado por cada cabeça, por cada criança, e fora autuado. Não só notificado, mas ele foi autuado por não ter anunciado à escola a ausência dos seus filhos, sendo que não era época de férias. Esse sujeito não toma medidas necessárias para que o filho em idade escolar tenha a instrução necessária, e não a possibilidade de tentativa. Tem como pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, e a ação penal é pública e incondicionada. O abandono moral do artigo 247 prevê o crime de abandono material, o qual se caracteriza quando uma pessoa permite que um menor de 18 anos que esteja sob o seu poder ou foi confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogos, conviva com pessoas mal afamadas, frequente espetáculo que possa pervertê-lo, resida ou trabalhe em casa de prostituição, que mendigue ou sirva de mendigo para influenciar os sentimentos da população. Pode ser crianças brancas, negras, pode ser mulatas, pode ser ruivas, que fica no farol, no semáforo, pedindo. O sujeito ativo pode ser o pai, ou que é o tutor, ou ainda alguém a quem foi confiada a guarda ou vigilância do sujeito passivo. Podemos perceber a objetividade do fato no ato de permitir ou consentir que o menor de 18 anos que esteja sob sua responsabilidade, por seu pai ou tutor ou outro fato previsto em lei, permita que esse menor frequente um dos locais acima citados. O crime ocorre a título de dolo e se consuma no momento em que o menor, com a permissão de seu responsável, frequente qualquer um dos locais legalmente previstos no artigo 247. A tentativa é inadmissível. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, e a ação penal é pública e incondicionada. Todo ser humano, senhores,
que vive em sociedade tem a necessidade de ser devidamente assistido, no intuito de ter uma vida concreta e digna dentro dos moldes dessa mesma sociedade onde reside. Assim, não podemos ignorar a exigência de que aqueles que são responsáveis por pessoas que ainda não podem se sustentar sozinhas, ou que por motivo de saúde já podem ou não, poderão cuidar sozinhas de si próprios, zelem pelas vidas desses indivíduos, que fazem parte do seu núcleo familiar, ou que legalmente estão sob a sua tutela. Entretanto, é correta e coerente a análise da vida diária. Podemos aí perceber inúmeros casos de desleixo, de descuido com idosos, crianças ou deficientes, que por suas limitações não podem se defender ou cuidar de sua própria existência, onde muitos acabam sendo até mesmo fatores de aumento de criminalidade. Vivem às margens da sociedade e afetam diretamente a vida de todos. A tutela penal dessas situações prevê a coibição de atos como esse, como o intuito de devidamente organizar o seio familiar e, consequentemente, o seio social, de onde está a família ou qual faz parte. Um ordem, obrigado para todos vocês.